Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o incrível O Alienista, de Machado de Assis. Essa história apareceu primeiro em capítulos numa revista da época, né, do finalzinho do século XIX. Era uma revista carioca chamada A Estação. O Alienista apareceu seriado, então, de outubro de 1881 até março de 1882. E aí, mais tarde, naquele mesmo ano, esse conto apareceu também no Papéis Avulsos, né? Que era um livro de... era uma coletânea de contos do Machado de Assis. Mas aí é que tá. Por muitos, essa história é considerada um conto. E por tantos outros, ela é considerada uma novela. Na minha opinião, cá pra nós, ela tá mais pra novela mesmo, né? Não só pelo tamanho... porque muitas vezes basta bater o olho, né, no tamanho da história para decidir se ela se trata de um conto, de uma novela ou de um romance. Mas você tem também uma estrutura em capítulos, você tem o desenvolvimento de uma história num espaço de tempo maior. Então o conto geralmente destrincha apenas uma cena, né? Apenas um acontecimento. Lógico que existem trocentas exceções para isso que eu estou falando para vocês. Essa é a definição mais, como é que vamos dizer, mais genérica de conto, tá certo? E a novela não, a novela então se passaria ali num período de tempo maior, essa história que se desenvolve, né, ao longo de meses, talvez anos, e você tem ali diversos desdobramentos, né? Você acompanha os desdobramentos da história que o autor vai te propor aqui no comecinho. Mas tudo bem, fato é que se trata então de uma história curta, de menos de 100 páginas, que você vai ler numa tacada só, mesmo porque esse texto é delicioso, é divertidíssimo, apesar do tema pesado que ele trata. Mas tudo bem, vamos por partes e vamos começar pelo título. Então veja bem, alienista era o nome que se dava para o psiquiatra da época. Era então o especialista em doenças mentais, portanto ele tratava dos alienados mentais, que era como eram chamados ali os loucos, certo? E este aqui é um texto que vai discutir a seguinte questão. Ora, afinal de contas, o que é exatamente a loucura? E mais especificamente, como é que se determina quem é louco e quem é normal? Qual é o parâmetro e quem é que determina isso? E também como é que você vai separar quem é louco de quem é excêntrico, por exemplo? Será que é aquele que se destaca por ser diferente, por agir diferente dos demais, por tomar atitudes inesperadas, por não seguir a massa? Em outras palavras, mais uma vez, por ser um estrangeiro, né, como dizia lá o Camus, ou seja, aquela pessoa que não se encaixa muito bem ali nas situações e naqueles eventos. Será que essa pessoa já poderia ser considerado um alienado e ser retirado, né, do convívio social e ser trancafiado em um manicômio ou numa casa de Orates? Só lembrando que na época de Shakespeare, e aí a gente pensa logo na Ofélia de Hamlet, né? Então, naquela época, as mocinhas que não seguiam os bons costumes, diziam o que pensavam e tudo mais, eram ameaçadas de serem retiradas do convívio social e enviadas para conventos. Só que veja bem, até o século XIX, essa mesma mocinha poderia ter sido trancafiada em um manicômio também. E isso é só um exemplo de pessoas que não se encaixam e que poderiam ser, portanto, enviadas para manicômios. Mas então, no século XIX, por conta ali do chamado cientificismo, né, que era aquele termo que dava conta ali da grande importância que a ciência passa a ter. Então você tinha uma valorização da ciência, uma superioridade da ciência como forma de explicar o mundo em que vivemos, né, a nossa realidade e tudo mais. Então, por conta do cientificismo, você já não tinha mais essa coisa de eu acho que fulano é louco. Então você tinha que estudar caso a caso, estruturar e avaliar a loucura. Então a coisa era mais ou menos assim, olha só, fulano é louco. Então pera lá, vamos isolar fulano do convívio social, vamos estudar o seu caso, avaliar a sua loucura e aí então tratá-lo, medicá-lo e tudo mais. Só que esse estudo, essa avaliação precisava acontecer dentro de um ambiente controlado, né? Dentro de um laboratório, entre aspas, né? Ou seja, um manicômio. Então é sobre tudo isso e mais um pouco que nós vamos ler aqui neste texto fantástico, divertido pra caramba, chamado O Alienista. Nosso personagem principal, né, o alienista aqui do título, é o Dr. Bacamartes, né, esse grande médico, um homem rico, bem-sucedido, que estudou e atuou com bastante sucesso também lá fora e agora está de volta a Itaguaí. E aí ele vai até dizer aqui o seguinte, ó, no comecinho do texto, ó, a ciência, disse ele à sua majestade, é meu emprego único, Itaguaí é o meu universo. Então é assim que ele se despede do rei de Portugal e volta para o Brasil.
Uma vez de volta a Itaguaí, casado e sem filhos, o que é que ele vai fazer? Ele vai se dedicar aos estudos. E em meio a esses estudos, ele acaba percebendo que aqui no Brasil nós ainda não tínhamos nenhum grande nome, né? Nenhuma autoridade em assuntos psíquicos. Então é a isso que ele vai se dedicar. Quando ele se dá conta de que as famílias de Itaguaí costumam manter os seus familiares loucos, né, considerados loucos, trancafiados dentro de casa, ele resolve que será uma boa ideia reunir todos os alienados de Itaguaí em uma instituição, em que ele mesmo, né, pessoalmente, pudesse tratar, então, desses doentes mentais. É aí que surge, então, a Casa Verde, né, o primeiro grande manicômio de Itaguaí. Aliás, não só de Itaguaí, do Brasil colônia. É lá, então, que o Dr. Baca Martins vai dar continuidade a seus estudos e dessa vez, olha só, na prática. E é construindo esse ambiente só para os estrangeiros, né, ou seja, para os alienados, que o autor da história aproveita, então, para analisar o comportamento social. Só lembrando que a Vila de Itaguaí é um microcosmo criado pelo autor, né, pelo Machado de Assis, mas que na verdade poderia representar aí qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo. Então tá, a Casa Verde foi fundada e aí num primeiro momento quem vai ser internado na Casa Verde são ali as pessoas que o senso comum determina que são realmente loucos, né? Então aquelas pessoas que todo mundo considera louco mesmo. Ele vai dar o exemplo aqui dos loucos furiosos. Então assim que o manicômio é aberto, você tem ali meia dúzia de pessoas, dali a pouco você tem uma dúzia, né? Enfim, conforme os estudos do doutor avançam, ele vai notando que alguns detalhes do comportamento humano que destoam daquilo que é tido como a normalidade, né? Essas pessoas que apresentam esses comportamentos divergentes também deveriam ser estudadas. E aí ele conta uma história maravilhosa ali de um milionário que empresta toda a sua fortuna ali para quem quiser. Então assim, ele nem conhece as pessoas, ele tá lá emprestando dinheiro para essas pessoas e ele não faz questão de obter esse dinheiro de volta. Então veja bem, todo mundo acha muito esquisito isso dele, né? Como assim você está aí se livrando da sua fortuna, né? Emprestando dinheiro para todo mundo sem ter nenhuma garantia de que essas pessoas vão te devolver dinheiro. E aí acabava que as pessoas, né, começavam a dar calote nele. Simplesmente não devolviam o dinheiro mesmo porque ele não faz questão mesmo. Então, essa pessoa vai ser tida como louca também. E vai parar na Casa Verde. Aí tem uma parenta dele, né, que vai lá tentar defendê-lo pro doutor e tudo mais e vai contar uma história que é pior a emenda que o soneto, né? Mas enfim, ela vai contar pro doutor que existe uma maldição na família, que meio que faz com que as pessoas da família não saibam lidar muito bem com o dinheiro. Enfim, só por conta dessa história da maldição e por ela acreditar nessa história da maldição da própria família, o doutor acaba também trancafiando essa mulher na Casa Verde. Daí pra frente, qualquer pessoa que apresentasse qualquer tipo de comportamento fora da curva ia parar na Casa Verde. E quem é que determinava quem ia parar nesse hospício? O próprio Dr. Baca Martins. Ou seja, a autoridade no assunto, o grande estudioso, o homem de ciências. Então veja bem, se você não se encaixasse nos parâmetros de normalidade criados por este homem, você já seria um forte candidato a ser internado lá também. Só que chega uma hora em que 4/5 da população de Itaguaí já está lá na Casa Verde. A população que já estava estranhando muito isso tudo, né, começa a se revoltar. E aí você tem um barbeiro da cidade, né, que tem ali aspirações políticas e tudo mais, sendo ali o cabeça dessa revolução. E aí é isso, eu não vou contar o que vai acontecer daí pra frente, não vou contar o desfecho dessa revolução, dessa revolta, né, que vai acontecer ali em Itaguaí, que vai ficar conhecida como Revolta das Canjicas, aliás, mas enfim. Mas é isso, você vai precisar ler essa história para saber o que é que vai acontecer com a população, o que é que vai acontecer com os loucos, será que eles vão ser soltos ou não, o que é que vai acontecer com o Dr. Baca Martins, não é mesmo? Qual é o fim que vai levar essa vila de Itaguaí? Pois é. Mas já adianto que essa história tá cheia de reviravoltas e o final é um tanto quanto surpreendente, eu diria. Sério, pessoal, vocês vão levar aí apenas algumas horinhas para ler essa história. Tá em domínio público, portanto não tem desculpa para não ler. Mas eu também gostaria de comentar com vocês um pouquinho a respeito da forma dessa história, que é muito bacana. Bem, o narrador de O Alienista é um narrador bastante diferente, eu diria, né? Desses que a gente está acostumado a ver por aí. Ele, na verdade, está lendo as crônicas de Itaguaí e contando para o leitor tudo aquilo que ele está aprendendo com essa leitura. Então ele vai contando pra gente todas as curiosidades que ele está ali descobrindo sobre Itaguaí, tá certo? Mas então, isso acaba mostrando pra gente um certo distanciamento. Esse narrador acaba soando como um contador de histórias, né? E na verdade, assim, todo
narrador acaba sendo um contador de histórias de alguma forma, mas em geral o narrador é uma testemunha de tudo aquilo que está acontecendo, né? Ele vai contando todos os detalhes, muitas vezes ele conta também aquilo que se passa na cabeça das personagens. Aqui não, aqui ele só está te contando uma história que ele leu por aí. E essas crônicas de Itaguaí são muito interessantes, então assim, é uma história que vai escalando, é quase como uma bola de neve mesmo, então a coisa só vai piorando, e é aquilo que eu comentei com vocês, você vai ter aqui diversas reviravoltas. E vários desses moradores de Itaguaí vão parar na Casa Verde por motivos assim que, sei lá, você se pega pensando que provavelmente se você morasse lá, você também estaria internado. Vamos lá então, em 2007, os irmãos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá lançaram essa HQ espetacular, que é na verdade ali uma adaptação para quadrinhos do Conto do Machado. O texto está praticamente integral aqui nessa história e, gente, isso é maravilhoso. Só a capa da HQ já é excelente, ó, reparem só. Aqui você tem o Dr. Bacamates estudando ali, né, enfim. E o título da história tá saindo de um cérebrozinho. Bem, essa HQ foi publicada pela editora Agir para uma coleção chamada Grandes Clássicos em Graphic Novels. Tem outros romances da literatura brasileira em HQ também, como por exemplo Sertões, do Euclides da Cunha. Mas essa aqui é excelente. Então, não sei se vocês repararam na data, né? Essa HQ saiu em 2007, porque eu volto a essa data? Porque em 2010 eles lançaram a obra-prima, né? Que é o Day Tripper. Vou deixar a capinha aqui do lado. Se vocês não leram Day Tripper, sério, gente, tem a ver com Machado também, de certa forma. É uma HQ incrível, foi super premiada lá fora também. E o trabalho deles aqui nessa HQ tá impecável. Então assim, se você já leu lá a adaptação para Dois Irmãos, ou se você já leu o próprio Day Tripper, ó, tô tentando mostrar aqui os quadros para vocês, eu tenho certeza de que vocês vão adorar essa HQ. E aquilo que eu falei para vocês, tá super fiel à história do Machado. Eu recomendo a leitura do original antes da leitura da HQ para vocês poderem comparar. Vocês vão ver que a adaptação foi extremamente bem feita mesmo. Então é isso. Além da graphic novel, eu tenho 2 edições de O Alienista para mostrar aqui para vocês. E lembrem-se de que esse conto também está nos papéis avulsos. Essa edição aqui da Penguin Companhia, que traz um texto muito interessante de John Gladson. Ele vai, num dado momento aqui no texto de introdução, comentar a respeito de algumas semelhanças com relação à Revolução Francesa e a revolução que vai acontecer aqui, né, a Revolta das Canjicas, né? Ele diz o seguinte: estamos no Brasil colônia com seus vice-reis. Antes, portanto, da chegada da família real e da abertura dos portos em 1808. Estamos nos últimos anos do regime colonial, depois da queda da Bastilha, em 1789. O evento símbolo da Revolução Francesa e, em algum sentido, o evento fundador da Idade Moderna. E aí ele vai dizer que aqui nesse livro, além da queda da Bastilha, temos o terror, como no ano terrível da tirania jacobina, em 1793, que é quando o rei e a rainha são decapitados. Vocês já viram meu vídeo sobre Maria Antonieta? Vou deixar aqui em cima, deem uma olhadinha lá. Mas então, você tem aqui nessa história também a consequente emigração e até uma restauração. Achei bem interessante esse ponto de vista aqui, comparando essa história com a Revolução Francesa. E eu tenho também essa ediçãozinha aqui da Antofágica, que é uma edição de bolso, não sei se dá para vocês verem aí, que traz um texto muito interessante no pós-fácil também, de Rogério Fernandes dos Santos, e aqui ele levanta uma questão interessante que eu não tinha percebido quando eu li agora essa história, né? Ele diz o seguinte, ó: o narrador resgata as crônicas antigas da vila de Itaguaí, ou seja, há embasamento científico na construção do relato que parte de um documento histórico. Então até nisso o Machado pensou para criar essa história. As 2 edições são bastante interessantes, vou deixar o link para as 2 lá embaixo na descrição do vídeo, mas não se esqueçam de que essa história está em domínio público, é muito fácil de encontrar aqui na internet também. Então é isso, pessoal. Deixo aqui essa dica desse conto ou novela espetacular de Machado. Se vocês não leram ainda ou leram de má vontade na escola, peguem para ler de novo. Tenho certeza de que vocês vão se divertir. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.